Queridos amigos, que alegria, novamente pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. A nossa gratidão pela sua audiência. Hoje será o segundo programa do capítulo 9, onde nós estamos vendo um trabalho maravilhoso de Zenobe, agora está reunido com 35 dos dirigentes da Casa Transitória. Ela fez uma prece maravilhosa, começou alguns trabalhos de manifestações, e Luciana, que era uma médium de clarividência, ela vai então captar a mensagem dos espíritos que não podem estar ali materializados, porque o ambiente está muito denso, e nós vamos ver Gotuso. Gotuso, eu gostaria que você acompanhasse os programas anteriores para ver o drama de Gotuso. Ele está ali como médico, mas não é um espírito que conseguiu se libertar ainda das amarras do ódio. Você vai ver isso nesse capítulo, mas trabalha na condição de médico. E quem se manifestou agora é sua mãe, trazendo um ramalhete de flores, todos sentiram o perfume, é um espírito iluminado, e ela veio trazer uma mensagem para Gotuso, uma mensagem muito importante. Antes de começar, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos e saudamos os nossos telespectadores, que Jesus nos abençoe em nosso encontro, através deste programa, e eu convido a todos que estão nos assistindo pelo YouTube a deixarem seu like, seu comentário, a compartilharem e, acima de tudo, a se inscreverem no canal. Se você já se inscreveu, divulgue. Estamos com uma meta de atingirmos 50 mil inscritos. Ajude-nos neste desafio, ajude-nos neste ideal. Vamos então, Luciana agora recebendo pela sua clarividência a mensagem da mãe de Gotuso. A enfermeira, com a possibilidade de quem enxergava mais que nós, observou comovidamente. Identifica-se por Letícia, declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido. Mais emocionada e reverente, acentuou: desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro. Adianta-se de suas mãos, desprende-se raios de sublime luz. Abraça-me, ó, como sois generosa, abnegada benfeitora. Sim, estou pronta, cederei com prazer. Nesse instante, a fisionomia de Luciana transformou-se. Beatífico sorriso estampou-se-lhe nos lábios. De sua fronte irradiava-se formosa luz. Com a voz altamente modificada, começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, venho ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar-lhe a consciência para horizontes mais altos da vida. Sorriu benévola e continuou: revelem-nos, pois, dedicados amigos, nossas experiências mais elevadas resultam da permuta incessante de valores comuns. O coração que ama em Cristo é a operosa abelha que recolhe o mel de sabedoria em todas as flores de amor e trabalho. Colherei, contente, na alma fraterna desta assembleia de cooperadores da vontade divina, elementos de tolerância e compreensão, e sentir-me-ei feliz se puder oferecer-lhes algo do carinho materno que mantenho no coração faminto de vida superior. Fez reduzido o intervalo entre a saudação
e o objetivo de sua permanência entre nós. Em seguida, dirigindo-se em particular ao colega que lhe recebia a visita, expressou-se com acentuada inflexão de ternura. Aqui nós percebemos uma coisa que nos faz crer que realmente o nosso conhecimento a respeito da vida espiritual é muito limitado. Eles estavam diante de uma tela, as 35 criaturas estavam com pensamento elevado, acompanhando a prece de Zenóbia, elevar o pensamento mesmo naquela região densa, 2 espíritos, o primeiro, um ancião, desejando a todos bênçãos e paz. A única que viu, a única que presenciou, foi Luciana pela sua clarividência, que ao narrar o seu nome, irmão Bernardino, Zenóbia de pronto o reconheceu. E ele retornou para a sua região espiritual. Aparece uma segunda entidade agora, na condição de uma mulher, também elevada, numa roupa muito alva. E é interessante que aqui André Luiz narra, através das palavras de Luciana, que aquele espírito saiu daquela tela, foi para a Assembleia, cumprimentou Luciana e viu com ela a possibilidade de usar ela como instrumento para o diálogo. Então aqui Luciana, no primeiro momento, ela trabalha como médium clarividente, vendo. Agora ela trabalha como médium de psicofonia, que é também conhecido no meio espírita como médium de incorporação. Então ela está dando passividade. É curioso, aquela entidade sai daquela tela, vai à Assembleia, fica diante dela. Por que a maioria não vê, já que eles estão desencarnados? Porque eles estão numa matéria, vibrando numa matéria, e esta senhora vibrava numa matéria mais sutil, eles de uma matéria mais densa. Vamos dar continuidade, porque é muito bonita essa história. Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor, o abençoe e inspire sempre. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, filho meu. Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando, por misericórdia, a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos. A obra evolutiva é cultivador do trabalho, da esperança, aguardará sempre, compassivo e bondoso. Nossas decisões de colaborar no apostolado redentor, suportará nossas faltas muitas vezes. Entretanto, em nosso próprio interesse, deveremos atentar, vigilantes, para os seus ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. No entanto, recomendou, perdoemos 70 vezes 7 vezes. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes que nós. Esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Não virá em pessoa
obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração. Multiplicam seus valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, e o seu próprio destino? Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento, a passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes venenosos no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. Queridos amigos, se quiserem saberem um pouco mais de Gotuso, o capítulo 5º desta obra, em que estudamos em 2 programas, falamos mais sobre este personagem, os seus dramas, as suas lutas. Quem está nos acompanhando agora e não acompanhar os programas anteriores, poderão não compreender a repressão de sua mãe. É com amor, é com carinho, mas ela é firme. Em determinado momento ela fala: aqui você trabalha como médico, como trabalhou na terra, mas como você poderá ajudar as pessoas se conserva o ódio, o ressentimento e a amargura? Vemos o trabalho importante das mães no mundo espiritual. A mãe de André Luiz o amparou. O padre Domênico, que estava no abismo, foi amparado pela sua mãe. Nós vemos outros personagens narrados por André Luiz, amparados pelas suas respectivas mães. E aqui vemos o caso de Gotuso. Não que o pai não tivesse impacto, não que o pai não tivesse a sua importância, mas a mãe toca os nossos corações naquele sentido de razão, mas também de amor, naquele sentido diferente, por exemplo, de uma relação de um pai para com um filho. Por isso que Allan Kardec ouve da espiritualidade que o amor de uma mãe para com um filho ou uma filha é o amor mais sublime que nós temos na Terra. Então aqui nós começamos a compreender esta resposta que Allan Kardec ouviu. Interessante, André, em síntese, Gotuso vivia uma vida maravilhosa. Era médico, tinha 2 filhos, uma esposa. A esposa, 36 anos, Gotuso se beirando os 50 anos, viviam maravilhosamente bem, de julgamentos de amor, quando então ele é acometido de uma doença e ele desencarna. Ele havia prometido a ele fidelidade, mesmo depois da morte dele. O que ocorre é que ele sofre muito no mundo espiritual, porque não havia sido uma pessoa tão boa, havia falhado até mesmo no campo da medicina. E quando ele volta ao seu lar, que ele demorou muito tempo para encontrar o seu lar, quando ele encontrou a casa, ele percebeu que a sua ex-esposa já estava casada com o primo, chamado Carlos. O primo era um bom vivant, estava se aproveitando e havia gasto todos os seus recursos. Ele havia deixado muito dinheiro para a esposa e para os filhos. Não contente, Carlos envolveu os filhos em alguns atos equivocados, e foi aí que eles perderam toda a fortuna. E além disso, ele ainda vê a sua esposa, ou ex-esposa, já tendo o 2º filho de Carlos. Então isso faz com que ele tenha um ódio implacável,
tanto pela ex-esposa, por cargos, então ele não consegue digerir essa história, né, André Luiz? Vamos agora para a continuidade da leitura. Interrompeu-se a mensageira, por um momento, parecendo coordenar a argumentação e prosseguiu. É razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Não desejarás libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não falo a você, agora, dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços, presentemente em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo. E creia que minha devoção por você não é menor. Não abandonarei as inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. E, em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado, espontâneo e assíduo, nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos, para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação da felicidade por vindoura. As palavras pronunciadas exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam por dizer. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos, que evidenciavam, de modo indireto, os sagrados fins da visita materna. Após longa pausa, Letícia indagou delicadamente: que responde, meu filho? Aqui, André, queridos telespectadores, vale a pena nós realçarmos um ponto que é muito importante em toda essa história. Veja que a mãe está sendo severa para com o filho, que está numa plateia, junto de 35 pessoas, que estão todos ouvindo a rogativa da mãe. No vulgo popular, ela está dando uma bronca no filho. A verdade é essa. Ela está sendo muito dura para com ele, mas de uma forma respeitosa. Ela está chacoalhando ele. Porque ele, trabalhando na senda do bem, mesmo na condição de um espírito imperfeito, com aquele ódio que ele nutre pela sua ex-esposa e pelo marido que ela adquiriu, que é um primo. Ele não consegue se libertar. Então ela usa de palavras muito pesadas para que ele se desperte. Meu filho, você que é um médico, está trabalhando com doentes mentais, não consegue verificar que é hora de você se libertar das mazelas e do ódio que você carrega no seu coração? Então, André, o que nós poderíamos traduzir das palavras de Letícia são palavras muito duras, na qual ele está sendo tocado no íntimo do coração. Em nenhum momento ela está o desrespeitando. Em nenhum momento ela está humilhando ele na frente das pessoas. Não, ela está chamando a atenção de uma maneira respeitosa e carinhosa, né, André Luiz? Vamos para a leitura? Ela vai continuar a sua mensagem. Fez-se comovedor silêncio. Percebemos que Gotuso chorava entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao termo
de alguns instantes, replicou humilde: minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. A comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, tornou visivelmente emocionada, rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar. Prepare-se, considerando a luta imprescindível, a iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Reencontrará simpatias e antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Recapture mentalmente as lições aprendidas, peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. No passado, raras vezes, procedíamos em obediência aos ditames da lei. Se exteriorizávamos estima, perdíamos-nos em excessos de paixão. Como perdulários do afeto, se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio, como cultores do exclusivismo feroz. É necessário regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Aqui vale a pena conversarmos porque as duas próximas orientações de sua mãe é referente a como ele se enquadrará na sua família. Ele voltará na mesma família, porém em papel diferente, como será este reencontro. Mas antes ela diz a ele que para que ele tenha êxito, e ele, que era uma pessoa já preparada no trabalho com a reencarnação, ele sabia dos desafios, ele sabia das problemáticas, ele sabia das invariáveis que ele estava sujeito. Então, a sua mãe, ela é firme com ele, mas ao mesmo tempo estimula. Ela é firme e enérgica, mas ao mesmo tempo mostra a ele que ele tem condições. Em momento algum ela menospreza, rebaixa, tanto é que ele vê que está tendo uma oportunidade de mudança. Ele está percebendo que é possível sim. E ela foi no momento em que ele deu abertura. Ele já estava trabalhando na casa transitória de Fabiano há anos. E ela diz: meu filho, mas quantos anos você vai ficar, com todo o respeito que a sua atividade merece, mas quanto tempo você vai ficar sonhando pequeno? Mas quanto tempo você vai ficar preso neste trabalho em que você poderia estar, se trabalhasse com seus sentimentos inferiores, lutando para cargos maiores, entendimentos maiores, bênçãos maiores? Nós vamos perceber também, na continuidade da leitura, que muitos podem estar se perguntando assim: mas se ele já está trabalhando, se ele já está nessa condição, a mãe já deu para ele uma lição, ele diz que aceitou, ele aceitou por enquanto pelos lábios, ele não aceitou de coração. Essa era a preocupação da mãe. Se ele reencarna nesse ponto, havia um risco muito grande. Ele ia vir com muito ódio da mãe. Na verdade, não é da mãe, né? Vai ser a avó. Ele viria com muito ódio daquela mulher, do companheiro daquela mulher. Então nós vamos perceber que vai acontecer algumas cenas que vai convidar ele à reflexão, e é onde aí sim ele vai abrir o coração e é aí que ele vai ter uma reencarnação com êxito. Vamos acompanhar. Gotuso em lágrimas, não conseguia falar. A ex-genitora, todavia, deixando-nos perceber
que lhe captava os mais íntimos pensamentos, acentuou depois de mais longo interregno. A esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe. Entretanto, ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Seu adversário gratuito, pobre homem que se entregou à inveja e à ambição destruidora, receberá seus beijos infantis, e com eles os eflúvios de seu perdão renovador. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida? O ex-inimigo penetra, agora, no declínio das ilusões. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Em vez de lembranças doces que lhe afaguem o espírito, curtirá aflitivas reminiscências. Sua presença atenuar-lhe-á os pesares, enquanto as doenças do desequilíbrio lhe vergastarem a carne e as recordações penosas lhe castigarem a mente. Será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Ajudá-lo-emos a consagrar-lhe atenção e carinho, no desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. Novo intervalo da visitante, que continuou em seguida. Seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se à nobilitante altura moral, pelo sagrado estímulo de sua companhia. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Desejará cultivar virtudes e valores, a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias, sentir-se-á novo homem, ao contato de suas mãos pequeninas. Seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar, em abençoada tarefa que não pode realizar na condição que passou. Ó, meu filho, haverá ventura maior que a de liquidar nossos débitos a partir unidos para os júbilos do cântico imortal, de integração com a divindade? Outras escolas mais belas esperam por nós, outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Então aqui nós já vemos como será a sua próxima encarnação. Virá em convívio no seio da sua própria família. Aquela que havia sido a sua esposa será a sua avó. Aquele que tomou o seu lugar será o seu avô. Os seus filhos amados, que ele tanto amava, que ele tanto admirava, serão seus pais. Aqui o papel se inverte. Ele que era pai, ele virá na condição do filho do seu filho ou da sua filha. Então nós vemos que os papéis mudam. Eu posso, numa mesma existência hoje, estar na condição do Sérgio, mas amanhã ter sido pai dele, ou avô dele, ou neto dele. Os papéis de hoje, eles se alternam com o do passado. Não queremos dizer aqui que toda família de hoje tem recapitulação com ontem. Muitos têm, muitos não. Não podemos dizer que toda família, de modo generalizado, já tiveram vínculos no outro. Neste caso tem, muitas famílias têm. São os reencontros para o reajustamento. E o papel de Gotuso é fundamental. Gotuso não é um espírito superior, mas vai ter para a família um papel primordial devido a ajudar o avô, que vai sentir remorso pelo que havia feito, porque o avô, o Carlos, não havia lhe matado, mas ao tomar o seu lugar com promessas injustas, fez com que a família dilapidasse o patrimônio,
levasse os filhos para caminhos equivocados. Então aquilo gerou em Gotuso sentimentos menos elevados. E aqui nós compreendemos aquela expressão que utiliza no Espiritismo, inimigo gratuito. Carlos não fez nada para Gotuso, mas ele se sentiu ofendido. E Gotuso vai ter também um papel importante naquele que vai ser o seu pai, que num tempo anterior havia sido seu filho. Ele vai ajudar o seu futuro pai com o carinho, com o esforço, incentivando a renovação, incentivando a transformação, incentivando a prática no bem. Então nós vemos aqui, recapitulando um pouco, isso é muito interessante, não é? Vamos analisar, que eu acho que é importante nós enfatizarmos, que Carlos, na verdade, nunca havia maltratado a esposa de Gotuso. Pelo contrário, ele a respeitava muito, como também respeitou os filhos de Gotuso, como também respeitou os filhos que teve com essa senhora. Lógico que ele cometeu, por ser um bom vivant, alguns equívocos no sentido dos recursos financeiros. Ele gastou tudo, os recursos financeiros, mas não era um homem ruim. Ele viu ele como um inimigo porque ele havia tomado o seu lugar. E foi só isso que o fez ele então entrar nesse processo de revolta, né? Então tudo estava preparado para ele ter uma reencarnação compulsória, mas uma reencarnação cercada de muito afeto. Aquele homem Carlos, já velho, a sua esposa, ex-esposa, também já com uma idade avançada, vão receber essa criança como neto. E logicamente, como eles não têm, já estão no fim da vida, vão dedicar a sua vida para o neto. Olha o abençoado véu do esquecimento, porque Gotuso vai esquecer e vai ser tratado com tanto amor, com tanto carinho, que vai suprir todas as suas dificuldades e atualidade. Vamos continuar a leitura. Nesse ponto, interrompera-se-lhe a palavra, talvez absorvida pela emoção profunda. Respeitoso e humilde, Gotuso rogou à irmã Zenóbia lhe permitisse aproximar-se. Obtido o consentimento, avançou para a poltrona em que Luciana traduzia a personalidade materna, ajoelhou-se, beijando-lhe as mãos. Letícia, bondosa, recomendou: levanta-se, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, há irmãos nossos que lhe esperam a estima e a compreensão. Não venho sozinha ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições, para nossa felicidade completa. Não basta que você me beije e admire. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém confabulará conosco dentro de minutos breves. Abrir-se-ão as portas desta casa de bênçãos, em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Mantinha-se Gotuso em ansiosa expectativa em face das singulares observações. Surpreendendo-nos a todos, poucos segundos após, duas senhoras penetraram o recinto. A que apresentava maior número de anos revelava alta posição de orientadora, na luz que a circundava, mas a segunda mostrava a obscura condição de alma encarnada, em temporário afastamento do corpo, por meio do sono físico. Reconheceu Gotuso de longe e, evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços, descontrolada e inquieta, brandando: Gotuso, Gotuso, que felicidade este reencontro! Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativas
a diferente situação que o desprendimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescentava aflita: não me queira mal, ajude-me, por amor de Deus, não me abandone, não me abandone. Dolorosos soluços rebentavam-lhe do peito. O interpelado quedou silencioso, atendendo talvez a íntima angústia que o dominava, mas Letícia interveio generosa, erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e conhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. Aqui nós vemos que um espírito prudente age como agiu a mãe de Gotuso. Porque até então Gotuso achou as palavras da mãe tudo muito bonito, concordou de pronto, se emocionou, achou aquele projeto de trabalho maravilhoso. Mas ela, um espírito de gabarito espiritual, conhecendo a natureza dos sentimentos de seu filho, pede para que uma companheira fosse até a crosta e durante o sono trouxesse Marília, que é a antiga companheira de Gotuso e que seria sua futura avó. E vamos ver agora o sentimento que despertou em Gotuso quando a vê. Porque depois que ele tem contato com seu antigo lar e compreende que a vida havia continuado para eles e que a sua companheira havia se casado, havia novos filhos, havia perdido o patrimônio, ele começa a trabalhar intensamente depois de um tratamento na casa transitória de Fabiano. Não foi apenas por amor à causa. Ele trabalhou ali para que o trabalho tirasse da sua mente aquelas reflexões incógnitas a respeito do seu antigo lar. Então aqui nós vamos ver que sai um pouco das palavras e é necessário um pouco de ação dele. E aqui André Luiz narra o desequilíbrio e a indisciplina que ele tinha em relação às suas emoções. Quando Marília abre os braços, para receber Gotuso, ele fica indiferente. É importante nós notarmos que naquele momento ele tinha que dar testemunho se tudo que ele havia prometido para sua mãe, ele iria cumprir. E realmente isso não estava acontecendo. A mãe vai ter que interferir novamente, chamando ele à responsabilidade, para que ele possa, então, compreender a importância daquele momento. O interessante, André, é que nós percebemos que Marília, ela se faz humilde. Porque a própria mãe, Letícia, a mãe de Gotuso, diz: essa mulher já sofreu muito. O casamento para ela também, depois da partida de Gotuso, foi muito difícil. O relacionamento com Carlos foi muito difícil, o relacionamento com os filhos ficaram muito difícil por causa da presença de Carlos. Então ela nutria dentro de si um amor muito grande por ele. As circunstâncias fizeram com que ela tivesse um novo matrimônio. Vamos acompanhar a leitura. A visitante da crosta terrestre contemplava a benfeitora, enlevada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso. Através da luminosidade de seu olhar, observávamos a ventura que lhe banhava o espírito, jubilosa ao contato de tão belo entendimento. Depois de acariciá-la com meiguice materna, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro, acentuando: meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos que eu? Admite ainda que a mãe de seus filhinhos estremecidos
saudosa e devotada tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com sacrifício necessário, por supremo respeito ao consorte que partiu. Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Num gesto conciliador, confiou-lhe a esposa, acrescentando: ajude-a para que você possa ser ajudado. Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Magnetizado talvez pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu-a solícito, na atitude de irmão compadecido e desvelado. Aqui, André, nós vemos um único item que nos chamou a atenção, que é muito importante. Ele foi beijar e queria abraçar a mãe. A mãe diz: não, nós vamos fazer um teste com você. Nós vamos querer que você abrace uma outra pessoa. Quando ele viu Marília, ele quis recuar. Então a mãe diz: agora você deu um abraço à sua esposa, que foi mãe dos seus filhos, foi carinhosa e respeitosa com você enquanto você estava com ela. Ela nunca te desrespeitou. Então aqui nós vemos, como Jesus, quando os discípulos estavam no Sinédrio, então ele diz que antes de nós depositarmos no gasofilácio as nossas oferendas, que nós pudéssemos reconstituir com os nossos inimigos, para que depois pudéssemos voltar e agradecer a Deus pela vida. Interessante, né, André? E só um caso oposto que nós vimos no livro Nosso Lar. Tem um personagem em Nosso Lar que chama Tobias. E Tobias morava com 2 mulheres. E aquilo chamou muita atenção de André Luiz. E foi esclarecido para ele que Tobias morava com as suas 2 ex-mulheres. Quando ele estava encarnado, ele ficou viúvo e ele se casou pela 2ª vez. Quando os 3 desencarnaram, ele, a primeira esposa e a segunda esposa, se reencontraram em Nosso Lar. Ele, porque tinha mais ligação com a primeira esposa, naquele lar, ele e a esposa faziam um casal. E tinham por aquela que havia sido a segunda esposa na condição de uma irmã de caminhada. Então aqui nós vemos que a viuvez, tanto para o homem quanto para a mulher, não é fácil. Quando ele estava encarnado, quando Gotuso estava encarnado, Marília não o traiu, Marília foi fiel ao lar, Marília o tratou com carinho. Só que quando Gotuso desencarnou, ela era jovem, com 2 filhos, iludida pelas promessas de Carlos. Então foi isto que Letícia mostra para o filho: deixa de ser egoísta, deixa de ser prepotente, deixa de ser mesquinho. Ela não fez nada que você não tivesse feito também no lugar dela. Então aqui nós vemos uma narrativa muito interessante e a mãe sendo firme, como ela foi muitas vezes quando Gotuso era criança. É interessante isso, nós ressaltamos, a dureza com que a mãe de Gotuso, Letícia, coloca nas palavras, mas tudo com muito amor. Vamos continuar a leitura. Marília observava-o em êxtase. Oh, que sonho bom! Exclamou, sob indefinível expressão de ventura. E relanceando o olhar pelo salão em luz, dirigia-se a nós outros comovedoramente. Tenho medo de minha velha habitação. Ah, por favor, enviados divinos, não me deixeis voltar, nunca, nunca mais. Compreendendo que a nora, temporariamente liberta do corpo, entrava no domínio vibratório prejudicial à organização psíquica, em virtude dos deveres que lhe cabiam na esfera carnal, Letícia considerou
retomando-a a si: ouça, filha, é preciso que você não se detenha por mais tempo. Não pode permanecer entre nós antes que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido. Volte, porém, ao lar distante, convencida de nossa afeição sem mácula. Nossa tranquilidade seguir-lhe-á os dias terrenos, não lhe faltará cooperação. Se não pode acompanhar o esposo querido pela inoportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confie no poder divino, pois Gotuso irá ao seu encontro em breve. Marília, seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino, que sintetizará para suas esperanças de avó, verdadeiro mundo de felicidade redentora. Emocionada pela alegria, interrogou a pobre alma: Gotuso perdoou-me? Ele nunca sofreu ofensa alguma de seu coração dedicado. Adiantou-se Letícia bondosa, e lembrar-se-á sempre, com desvelo e ternura, da companheira fiel que lhe amparou os filhinhos amados e lhe honrou o nome entre renúncias e sacrifícios ignorados. Oh, que felicidade! Repetia a interlocutora, afogada em pranto de júbilo e reconhecimento, afagando a fronte do filho, que também chorava sobre forte emoção. Letícia rogava-lhe: diga-lhe, meu filho, quanto a amamos. Tranquilize-lhe a alma sensível e afetuosa. Então aqui nós começamos a perceber que não estava fácil para Gotuso aquele reencontro, e que Marília perguntou se Gotuso havia perdoado. Letícia antecipou ao filho, para que o filho não dissesse nada fora do que era necessário. Ela antecipou dizendo: não temos do que perdoar, você honrou-lhe o lar, você honrou-lhe o sobrenome, você honrou-lhe o matrimônio, nós te amamos. E ali nós percebemos que Marília ficou pouco tempo entre eles, porque era muito impactante para ela. Ela não tinha preparo emocional para ficar mais tempo, mas Letícia já adiantou, e Marília vai ter aquilo no inconsciente dela, que aquele neto que viria seria a reencarnação de seu antigo companheiro, Gotuso retornando ao antigo palco de lutas, agora como um neto. Veja que coisa interessante, não é? Há muitas pessoas que nos procuram no centro e dizem: Sérgio, eu tive um sonho que eu não consigo me lembrar direito, apenas tenho alguma sensação, e que eu acordei assim acometida de um cansaço, ou mesmo de um momento assim abrupto, que eu acordei à noite. São casos como esse. Veja que aqui nós vamos ver um ponto importante. Quando Marília começa a desorganizar o seu psíquico, que isso poderia ser perigoso para ela, porque ela não estava ligada ao corpo, ela então, vendo todo aquele quadro, começa a falar algumas coisas, entrando nesse campo do desequilíbrio. A mãe de Gotuso, Letícia, vendo tudo isso, chama a atenção dela. Olha, minha filha, está na hora de você retornar ao corpo físico. Mas nós temos algumas coisas para lhe dizer. E ela começa então a declinar o que ela seria. Seria avó. Gotuso reencarnaria na condição de um neto, de um dos seus filhos. E ela então pergunta a Marília: você, Gotuso, me perdoou? E antes que Gotuso pudesse falar alguma coisa, porque Gotuso no fundo não havia ainda lhe perdoado totalmente, a mãe intervém. Claro que ele te perdoou, porque ele entende que você foi uma mulher boa, uma mulher respeitosa, né? Então vamos para o final da leitura para nós entendermos tudo isso. Tal como uma criança vencida, nosso irmão assegurou: Marília,
Nunca resgatarei minha dívida para com seu devotamento. Regresse, confiante, enquanto preparo minha própria volta, brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada Mãe. Estaremos de novo, reunidos na terra. Peça energias para mim, em suas orações de serva incompreendida. Está você em vias de terminar dolorosa prova de resgate, ao passo que vou recomeçá-la. Sou eu, portanto, agora, quem suplica auxílio e proteção. Espere-me, não desfaleça. Aprenderemos a refundir sentimentos, purificar laços afetivos, santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente, amparando o suposto inimigo, a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos uns dos outros. Ambos choravam enternecedoramente. Em seguida, Letícia restituiu a nora aos braços amigos da orientadora, que a reconduziu de volta ao corpo físico no mesmo silêncio, dentro do qual se mantivera até então. A ex-genitora de Gotuso recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e, recompondo o ambiente, solicitou o concurso de Zenóbia para a futura realização filial. A diretora da casa, rememorando talvez o esforço que levara a efeito naquela mesma noite, em benefício de um coração que lhe era particularmente amado, acusava funda emoção. Gotuso conta nesta instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos. Falou Zenóbia, sensibilizada. É companheiro a quem devemos muito. Realizaremos de bom grado tudo quanto esteja ao nosso alcance para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos. A felicidade dele em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Seguir-o-emos na recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes. Não por obséquio, mas em obediência ao preito de gratidão de que somos devedores, pelos vários anos em que cooperou conosco, devotada e assiduamente. Letícia agradeceu e partiu, deixando-nos preciosos eflúvios de paz e encantamento. Aqui, André, nós vamos perceber que um ponto fundamental é que eles conseguiram se abraçar, o véu do esquecimento vai tirar aquele ódio dele temporariamente, ele vai ser acolhido por uma avó que foi a sua ex-esposa, pela pessoa que substituiu o seu lugar na casa, com tanto amor, com tanto carinho, e isso vai fazer com que ele então possa ter todo esse campo afetivo e amoroso para a sua evolução. E aqui entra o trabalho. Como ele era muito dedicado na casa, ele vai, apesar de ser uma reencarnação compulsória, ele vai ter todo o amparo dos amigos espirituais que ele adquiriu como amigos desta casa. Vamos encerrar e ele diz para nós. Outro iluminado mentor da organização socorrista, identificado por Luciana, então reintegrada na própria personalidade, ditou-nos, por ela, algumas palavras elevadas e santas de estímulo, endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos por intermédio da tela das bênçãos, recomendando a Zenóbia que encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor. A diretora pronunciou eternecida oração de reconhecimento e júbilo, encerrando a tarefa. Abraçando-nos, esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora, vimos que a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso, enlaçando-o maternalmente. Ó minha venerável irmã, disse ele, enternecido, como é grande o prêmio da misericórdia divina. Não mereço tanto. Auxilie-me a agradecer a Deus. Regozijemo-nos, Gotuso. Respondeu a interlocutora, e louvemos o Pai, que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. O agraciado de hoje não foi apenas você,
também eu aumentei de muito meus grandes débitos para com o Altíssimo. De vós quase embargada pela comoção concluiu, também eu recebi divina concessão nesta grande noite. Então nós vimos que após a mensagem de Letícia, mais uma entidade falou algumas palavras, foi pedido a Zenóbia para que fizesse a prece de encerramento, e tem esse momento em que Gotuso reconhece o trabalho, reconhece a proteção divina, reconhece a misericórdia divina e fecha mais um capítulo. As pessoas que estão nos conhecendo agora, é muito importante estudar desde o prefácio. Gotuso, por exemplo, no capítulo 5º deste livro, nós levamos 2 horas, 2 programas de 1 hora, para falar desta personalidade. Então, quem estudou apenas no capítulo de hoje, no programa de hoje, pode compreender parcialmente. É muito importante conhecer os outros. Nós estamos com uma campanha de atingirmos 50 mil inscritos no YouTube e precisamos da sua ajuda. Ajude-nos para atingirmos esta meta. Deixe o seu like, comentário, compartilhe, se inscreva e divulgue o canal. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa pela TV A Caminho da Luz. O programa é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Gratidão, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.